Alô você, hora de mais uma dica de redação, hora de pegar um fragmento de um texto que algum aluno fez, que enviou para mim, e que eu faço algum comentário. Quero que você leia comigo o fragmento de hoje. Olha lá. Num primeiro momento, há um grande entusiasmo na busca desse caminho. No entanto, o percurso para chegar à tão sonhada estabilidade requer dos candidatos tempo, dedicação e muita perseverança. Observe que aí ao final eu coloquei um parêntese com a reticência, significando que esse era o fragmento de um parágrafo do texto, que não é o primeiro, não é a introdução do texto, é um parágrafo aleatório que eu não transcrevi na íntegra. Mas eu queria que você fizesse o seguinte: para você avaliar o texto do colega, você vai dar uma lida e ver se você encontra algum desvio, algum problema ou alguma dúvida naquilo que ele disse. Vai lá, congele a sua tela e veja aí. Muito bem. Talvez tenha passado na cabeça de algum de vocês um pensamento: professor, eu posso fazer isso ou não? Olha aí. A primeira palavrinha, num primeiro momento. É certo que é mais coloquial do que dizer assim, em um primeiro momento, em uma situação de emergência, mas você pode dizer numa situação de emergência. Então, hoje, quando você tem essa expressão, vivemos em um mundo marcado pela corrupção, ou em uma realidade como a nossa, isso aqui é o mais clássico. E você pode colocar, vivemos num mundo marcado pela corrupção, ou numa sociedade como a nossa. Então, isso aqui seria um posicionamento mais erudito, mais clássico. Mas isso aqui seria um posicionamento mais usual. E ao contrário, né, do que a gente possa pensar, isso aqui é aceito em redações. Mas se você teve um professor bravo, neurótico, que cobrava muita coisa de você, e você cresceu ouvindo dizer que não deveria ser assim, então, realmente é melhor que você ficou na dúvida, melhor não usar, ok? Na tela. Além desse num, eu destaquei essa expressão num primeiro momento. Porque às vezes você pode ter pensado assim, pessoal, não tinha que ter uma vírgula? Num primeiro momento, vírgula, há um grande entusiasmo. Tá, já te falei, um dia desse que eu vim aqui trazendo uma crítica de uma redação sobre o problema da pontuação. Então, se você coloca no mundo capitalista, ocorre a exploração do trabalho. No mundo capitalista, ocorre a exploração do trabalho. Essa expressão, no mundo capitalista, ela é uma adjunta adverbial de lugar. Como aí no texto, olha aí no texto do colega, num primeiro momento, é uma adjunta adverbial de tempo. Então, isso aqui, a gramática classifica como um adjunto adverbial deslocado. Por que que ele está deslocado? Porque na ordem frasal, o primeiro termo de uma frase, em tese, é o sujeito. Mas é muito comum você colocar nos dias de hoje, na sociedade contemporânea, ao longo da história da humanidade, é muito comum você começar o texto com adjunto adverbial. Então, esta vírgula aqui é correta. Toda vez que houver um adjunto adverbial deslocado, ela é uma vírgula correta. Porém, neste caso, assim como no texto do colega, a vírgula é facultativa. Eu não sou obrigado a colocar essa vírgula, eu posso. Porque o negócio não chama adjunto adverbial. Isso aqui, o que que é? É um verbo. Adjunto, que está junto.
Adjunto adverbial, que está junto de um verbo. A vírgula no adjunto adverbial deslocado é facultativa se ele vier colado ao verbo. Então, todo adjunto adverbial que é colado ao verbo tem uma vírgula facultativa. Vai na tela? A redação do colega. Num primeiro momento, adjunto adverbial de tempo. Só que logo depois tem a, que é do verbo haver. Então, um adjunto adverbial colado no verbo haver teria uma vírgula facultativa. Atenção, destaquei também o seguinte, um azinho. O percurso para chegar à tão sonhada estabilidade. Vem aqui. Faltou crase. Então, quando eu falo assim, procurou chegar ao seu objetivo. Procurou chegar ao escritório o mais cedo possível. Procurou chegar ao resultado pretendido. Todas as vezes que o masculino for ao, que é a mistura da preposição a, de chegar a, com o artigo o feminino teria que ser assim, ó. Procurou chegar à fazenda cedo. Então, vai na tela. O percurso para chegar ao tão sonhado mundo dos negócios. Chegar ao tão sonhado resultado. Então, toda vez que você for colocar o a, para você saber se ele é craseado ou não, substitua por uma palavra masculina. Se a palavra masculina tiver um ao, o a craseado tem que haver. Na tela. Além disso, eu marquei também essa expressão, a tão sonhada estabilidade. Sabe por quê? Porque isso é o que a gente chama de clichê. Clichê são expressões que as pessoas vão usando tão corriqueiramente que elas viram até uma muleta. Você já ouviu falar assim, olha, ele conquistou a tão sonhada casa própria. Ele conquistou o tão sonhado diploma universitário. Isso é brega demais. Isso é uma coisa totalmente cafona. Então é claro que você não tem como controlar isso. De repente você não sabia nem que isso não deveria ser feito. Então, num fragmento eu falei do num, que pode ser em mais um. Eu falei de uma vírgula facultativa, quando o adjunto adverbial está colado a um verbo. Eu falei que o a feminino é craseado quando o correspondente masculino é ao. E falei de clichê. Por isso que é importante que você, para estudar redação, veja a ocorrência dos detalhes no texto. O meu contato, aí na tela, além de ricardoerce.com.br, tem o meu e-mail, ricardoaerce@yahoo.com.br. Se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida sobre redação, mande um e-mail para mim, que a gente, quando gravar um vídeo de dica, a gente pode gravar uma dica comentando uma dúvida que você teve sobre redação. Tá bom? Aquele abraço e bons estudos.